noite. Estamos dando início a mais um seminário da Brasilidade, inserido no conjunto de temas ligados à política externa, dessa vez para abordar a inserção do Brasil no sistema de poder mundial e a integração com a América do Sul. Os seminários da Brasilidade têm ocorrido todas as segundas-feiras com o patrocínio da Associação dos Funcionários do BNDES, Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES e o apoio inestimável do Canal 6 TV Rio, comunitário, Canal 6 da NET, que tem filmado todos os nossos seminários e retransmitido os mesmos 3 vezes por semana, quarta-feira às 22 horas, sexta-feira às 14h30 e terça-feira às 10 horas da manhã. Além disso, o nosso seminário é sempre transmitido pelo Facebook, ao vivo, de modo que aqueles que não estão aqui poderão estar assistindo agora a nossa conversa. O seminário de hoje vai contar com a participação como palestrantes do nosso querido Roberto Amaral, jornalista, político, foi presidente do PSB até 2014 e ministro de Ciência e Tecnologia do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E muitas outras, escritor, características da sua atividade como profissional na política e da comunicação. E, do outro lado, o Rafael Padula, que já esteve aqui conosco há pouco, coordenador e professor permanente de pós-graduação em Economia Política Internacional do Instituto de Economia da UFRJ. Para não ter mais demora, vou dar a palavra inicialmente ao Roberto Amaral, imaginando que ele possa nos ajudar com essa questão da inserção do Brasil no hemisfério ocidental e a mudança de poder mundial. Quero fazer boa noite, companheira, boa noite, companheiros, boa noite os que estão nos assistindo, boa noite, ou boa tarde, bom dia, boa manhã aos que nos assistirem amanhã ou depois pelo canal da TV Comunitária. A primeira questão que eu quero colocar é uma observação em cima do texto que eu recebi como provocativo dessa intervenção. Eu me preparei para um bate-papo. Não pretendo fazer nenhuma palestra, mas jogar ideias. O texto diz a inserção do Brasil no hemisfério ocidental e sua integração na América do Sul, problemas atuais, oportunidades e perspectivas futuras, identificadas, aí eu sublinho, a partir do atual cenário brasileiro. A partir do atual cenário brasileiro, não existem perspectivas. Esta é uma questão a resolver. Nós somos... Eu não sei se o mestre Dark Costa concorda com a definição que eu trago de política externa. Eu chamo, e aí eu vou desenvolver meu raciocínio a partir de agora, a política externa como expressão formal da soberania nacional. E o país que não tem política externa própria, o que é? Este país, renunciou a ter uma política externa própria. Uma política externa qualquer. Nós somos, hoje, aliados subalternos de um dos polos em conflito no cenário internacional. Nós renunciamos, portanto, a ter política externa e renunciamos, portanto, a ter soberania. E daí vêm todas as consequências possíveis e imagináveis. Nós conversávamos antes
sobre a questão das linhas de defesa nacional. O Brasil renunciou a ter também uma política de defesa que é adotada em todo o mundo como instrumento de dissuasão, porque só a dissuasão evita a guerra, e a política de defesa é para evitar a guerra, e só evita a guerra quem está preparado para dizer ao inimigo o seu estrago vai ser maior do que a sua vitória. Nós renunciamos também a isso. Ou seja, nós não temos política industrial, porque não temos política externa e porque não temos política de nação. E porque não temos política de nação, não temos política industrial. Porque não temos política industrial, nós não temos política de indústria de defesa. O ataque, a renúncia ao projeto de desenvolvimento científico, tecnológico e inovação em curso no país, comprometendo não apenas o presente, mas comprometendo o futuro, é um desdobramento da renúncia a ter uma política externa. Quando eu estou dizendo renúncia à política externa, estou também dizendo que nós estamos renunciando a possuir um projeto de nação. Nós não sabemos hoje o que somos e não sabemos mais o que queremos ser. Qual é o papel que o Brasil pretende desempenhar? O que é que o Brasil quer ser? É a primeira questão. O que é que nós queremos ser hoje? Qual é o nosso projeto de nação, de Estado, de país? A inexistência dessa definição, que é uma crise existencial, implica uma outra desistência, uma outra renúncia. É a renúncia de um projeto nacional. Nós não temos nem estratégia de governo, nem programa nacional, nem programa de país, nem programa de nação. Considerando-se como programa de nação aquele conjunto de objetivos que fazem a comunidade nacional, que conserta a unidade nacional e a faz trabalhar em função de um projeto definitivo, de um projeto de sociedade, de um projeto de democracia, de um projeto de país. No plano internacional, nós estamos retornando de forma arcaica a uma nova bipolaridade. Eu vou fazer um pequeno retrocesso aqui, que é essa nova bipolaridade, é uma revisão esfarrapada, mas talvez tão grave quanto a Guerra Fria. Quando nós supunhamos que a vitória esmagadora dos Estados Unidos e digamos também do Ocidente sobre o bloco, ou então bloco soviético, que não preciso aqui lembrar o que foi o seu desligamento, quando se supunha que a humanidade estava livre dessa bipolaridade, da Guerra Fria, que nos separava o mundo, como se o mundo fosse uma laranja em dois gumes. Nós retomamos esta bipolaridade na afirmação de um teórico americano, ele chamou primeiro de Huntington, choque de civilizações, que a era Trump transformou no conflito Ocidente-Oriente. Com Huntington era o conflito cristianismo-islamismo, agora o conflito é de um lado o Ocidente, de um lado o Oriente, e o Ocidente o que é? O Ocidente são os interesses dos Estados Unidos. Nós temos, então, a nova polaridade, de um lado os Estados Unidos e os seus vou usar essa expressão, a falta de outros, seus satélites, a Europa Ocidental em crise, e, de outro lado, o eixo do mal, a Rússia, a China, o Irã e suas adjacências. A geopolítica passa a girar em torno disso.
E o conflito comercial entre Estados Unidos e China é apenas um dos momentos, não o mais grave, mas pode ser prenunciador de desdobramentos mais graves deste conflito. Diante disto, qualquer raciocínio com o mínimo de lógica indicaria a necessidade de, se não a abstenção disso, afastar-se desse conflito no qual nós não temos interesse. Não, os nossos interesses, os interesses brasileiros, os interesses da América do Sul, os interesses da América Latina, não estão nesse jogo. No entanto, nós nos transformamos em aliados subalternos de uma das partes. Perigosamente aliados subalternos de uma das partes, ficando, portanto, à mercê de suas consequências, sejam hoje comerciais, sejam hoje puramente diplomáticas, econômicas, OCDE, etc., etc., ou amanhã conflitos estratégicos que não podem estar fora do cenário de reflexão, do cenário, pelo menos como uma hipótese de raciocínio a quem trabalha com a consciência de Estado maior. Um conflito maior é uma probabilidade que nós não desejamos, mas uma probabilidade com a qual nós temos que levar em conta. E nós nos inserimos de forma, então, subalterna. Além de nos inserirmos de forma subalterna, ocupando o papel de preposto na América do Sul, nós renunciamos ao nosso papel de liderança tradicional. Eu diria que, pelo menos, a partir de Rio Branco, nós passamos a ter uma inserção diferenciada na América do Sul. Renunciamos a esse papel que no governo, dos 2 primeiros governos de Lula, se constituiu num papel de liderança política, liderança econômica. Nós renunciamos a esse papel de liderança, nós renunciamos a toda a nossa tradição, que sempre foi de defesa da integração da América do Sul, que sempre foi da defesa dos interesses do continente. Nós renunciamos a tudo isso, e mais do que isso, nós agora ingressamos na hostilidade aos nossos vizinhos. Não satisfeitos de renunciar a qualquer política de liderança. Eu sei que as pessoas não gostam, já me reclamaram quando eu falo a liderança do Brasil, mas nós temos esse papel de liderança, que independe, inclusive, de nós. É uma conquista, é uma tragédia histórica, se queremos assim. Nós somos 50% do território, nós somos 50% de sua economia, nós somos a liderança em ciência e tecnologia, nós somos o mais importante parque industrial, nós temos uma tradição, talvez, a mais importante tradição diplomática do subcontinente é nossa. Então, nós renunciamos a tudo isso e passamos a hostilizar os nossos vizinhos. Nossos vizinhos, com quem nós levávamos anos e anos para estabelecer um modo de convivência e mesmo de amizade. Todos nós que viajamos à América do Sul sabemos como nós somos recebidos, como é visto o Brasil. Nós renunciamos a tudo isso e passamos a hostilizar a Venezuela, passamos a hostilizar a Bolívia, passamos a hostilizar o Equador e agora o Uruguai e a Argentina. É uma política suicida. Eu não vejo como montar em cima disso qualquer sorte de perspectiva de futuro. Pode ser que aconteça com relação ao nosso continente. Já há ameaças gravíssimas ao Mercosul.
ameaças gravíssimas às nossas relações com a Argentina. A Argentina não é apenas o mais importante país da América do Sul depois do Brasil. Ela é o grande importador, não sei o percentual, talvez o Padula saiba, o que nós exportamos, é o maior importador de produtos manufaturados brasileiros. O que nós temos de produto manufaturado exportável vai para o Mercosul e fundamentalmente para a Argentina. É esse país que nós estamos hostilizando. Como? E hostilizou-se lá atrás eu digo, há poucos meses, esse governo hostilizou os países árabes, importadores de commodities, os principais importadores de alimentos, e a China, nosso principal parceiro comercial. Se há atrás disto uma inteligência, é uma inteligência suicida. Dir-se evidente, eu não vou excluir das percepções nacionais o quadro internacional. Nenhum país do mundo é uma ilha. Portanto, nós disputamos espaço num quadro internacional, um quadro de força, um quadro em que o poder predomina, em que é o poder econômico e é o poder militar. Atrás do poder econômico existe o poder militar, atrás do poder político existe o poder militar, mas sempre existem, quando você é um estadista, espaços de manobra. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava, independentemente da vontade de Vargas, destinado a juntar suas tropas aos aliados. Independentemente da vontade do governo brasileiro, nós tínhamos que fornecer nossas bases no Nordeste para o trampolim das supervoadoras dos Estados Unidos que iam fazer a Operação da África. No entanto, negociamos. No entanto, Vargas negociou. Nesse quadro, ele soube negociar história clássica, a Companhia Siderúrgica Nacional. O mesmo Vargas, a Segunda Guerra Mundial implica no reforço do alinhamento aos Estados Unidos. Mesmo com esse alinhamento, nós recusamos a nossa participação na Guerra da Coreia. Havia, atrás disto, é preciso ser dito, para a gente não pensar que a história começou hoje, havia, eu vou ressaltar o alinhamento, eu vou falar no alinhamento para ressaltar a política independente. Nós vivemos do Império, com alguns escaramuços, alguns balistares e muitos balistares, a tradição brasileira do alinhamento. Começa no Império, com alinhamento à política externa inglesa e os conflitos que a história registrou, a questão Cristo, a negociação dos portos, as tarifas, etc., os empréstimos, etc. E isto chega à República e assim se mantém. Até, eu vou dar como registro, a troca, no final do século passado, para o início do século, da hegemonia inglesa pela hegemonia americana. Nesse sentido, muito trabalhou Rio Branco, e antes dele já vinha trabalhando Joaquim Nabuco. Nós tivemos essa visão, que era a visão do Brasil agrário, o Brasil que não precisava se industrializar, o Brasil não precisava se desenvolver, o Brasil não precisava estudar,
porque tudo que nós queríamos, nós poderíamos comprar com o café. Isto se rompe. É um corte que eu faço em 1961, quando inicia-se com os bilhetinhos do Jânio e as formulações de Afonso Arinos, depois aprofundadas, do meu ponto de vista, que ele me perdoe, por Santiago Dantas, que sistematiza até Afonso Arinos, a política os fatos se antepunham à formulação teórica. Eram os fatos que faziam a política. Santiago transforma isso no corpus político-ideológico. E inaugura-se, então, a fase da política externa e independente, que vai até a instauração do governo Castelo Branco, quando tem o hiato, retoma o alinhamento automático. Esse ato começa a ser rompido já no governo seguinte e termina o mandarinato militar. Praticamente, ele não poderia reconhecer isto, mas aplicando a doutrina Santiago Dantas. Que bem ou mal, com idas e vindas, com mais vindas do que idas, se mantém na nova república, se mantém com Collor, se mantém parcamente com Fernando Henrique Cardoso, para atingir o seu melhor momento, seu momento mais eloquente, dos dois governos Lula, na administração Celso Amorim, que ele próprio, com alguma justificada vaidade, chama de política externa ativa e altiva. Sem rompermos com os nossos chamados compromissos com o ocidentalismo, nós conseguimos transitar do papel de um ator menor, de potência média, para, segundo o próprio Celso, e damos desconto ao autor, segundo o Celso, ao papel de ator internacional. Não era um ator para disputar a hegemonia. Longe disso. E nós, no olhar das nossas vidas, enquanto a gente puder olhar para frente, jamais não tem essa perspectiva de disputarmos hegemonia. Mas, dentro do conflito das hegemonias, nós disputamos espaço. Nós exercemos uma política ativa, que era coerente com toda a tradição da política da diplomacia brasileira. A autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos, o multilateralismo e assim por diante, e a integração da América do Sul. Eu fiz um levantamento. Eu tenho conseguido. Pode continuar, sem problema. Está muito bom. Você perguntou a ele? Ele vai. Você está de acordo que ele continue? Você tem habeas corpus para continuar. Eu fiz um. Eu não estou encontrando. Hein? Eu fiz um. Não é nenhum comercial, mas, a não ser o Olavo de Carvalho, quem tiver o mínimo de massa encefálica dentro da cabeça sabe que se há um ponto alto da política, no governo do Lula, foi a política externa. Eu levantei com o Samuel Pedro Guimarães alguns itens dessa política externa. E eu, nesse levantamento, me surpreendi com certas coisas que entraram na normalidade e a gente não estava dando importância, não pesou o significado disso. Ver-se-á que há conflitos com a hegemonia. É inevitável, se você tem uma política independente.
a conflitos, a disputa de interesses, a disputa de áreas. Que é possível quando você é ator. Não é possível quando você é aliado subalterno. Não aprovou a invasão do Iraque. Nós não aprovamos a invasão do Iraque em 2003. Quando todo o interesse, desde a Argentina, desde a Inglaterra, criar um conflito aqui do Sul, velho conflito Argentina-Brasil, nós estreitamos as nossas relações com a Argentina. Aliás, por justiça, esse estreitamento já começa com Sarney. Nós construímos a Unasul, a União da América do Sul, em substituição à OEA, onde os Estados Unidos, com o voto permanente aliado do Canadá e da República do Caribe, mantêm a sua hegemonia. Nós reunimos Argentina, Venezuela, Uruguai, Equador, Bolívia e Paraguai. Utilizamos, não sei se o Dark concorda com isso, acho que ele tem restrições, mas foi um avanço. Nós utilizamos financiamentos via BNDES como um item da política externa. Que é outra coisa que nós precisamos saber. Política externa é cara. Não se faz só com palavras. Nos aproximamos do Irã e, a pedido dos Estados Unidos, realizamos com a Turquia, negociamos com o Irã, com a ajuda da Turquia, uma proposta de acordo que seria firmado do Irã e da ONU, das demais potências, para fim do seu programa nuclear. Isso significa uma mudança de status. Criamos os BRICS. Nós nos acostumamos com os BRICS. E às vezes se esquece que BRICS quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso é um esforço muito sério, com implicações estratégicas de toda ordem. A menor de todas é o Banco do BRICS, financiando esses países. Adotamos o regime de parcerias para a exploração do pré-sal. Está destruído, mas adotamos, o que significou uma decisão de defesa de uma riqueza nacional que poderia e pode ser utilizada para o desenvolvimento interno, para diminuir a concentração de renda, aumentar a riqueza nacional. Adotamos também uma política de proteção do conteúdo nacional. Já foi para o Beleléu. Incentivamos a indústria de defesa nacional. Nos mantivemos no equilíbrio das relações Israel-palestinos. Tanto que pudemos dialogar com ambos. E terminamos. Não é o menos importante. Nós terminamos firmando 2 convênios na área de política de defesa da maior importância e significado. Um com a Suécia, para a fabricação dos caças que vão equipar a FAB, quando concorriam franceses e americanos. Dado a mais, a Suécia não faz parte da OTAN. E firmarmos convênio de construção com a França de submarinos convencionais, já em andamento, já teve um casco lançado ao mar, e esse acordo prevê a construção de submarino de propulsão nuclear. Para vocês terem ideia, um submarino
convencional é um alvo. O submarino de propulsão atômica é um instrumento de defesa e ataque. É essa a diferença. Eu quero encerrar. Eu vou fazer duas observações ainda aqui. Posso estar voltando? Talvez eu deveria ter começado por isso. A América Latina não é uma instituição. A América Latina não é uma unidade. A América Latina não é um continente. Ela não pode ser analisada desse ponto de vista. É impossível analisar politicamente uma região que inclui o México, que inclui o Caribe, a América Central, a América do Sul. Então é correto quando nós nos fixamos na América do Sul. Mas a América do Sul são duas Américas distintas. A América Hispânica, que teve uma formação e um desenvolvimento político totalmente distinto do nosso, e a América Portuguesa. São duas Américas que pouco se comunicavam, que foram criadas, uma, de um lado, os Andes nos separando, de outro, o nosso colonizador no litoral, como o novo Robinson Crusoe, esperando um barco que vai levá-lo da ilha de volta ao continente. Ou seja, a nossa formação foi de costas para a América Hispânica. E ainda nós nos falamos muito. Nós não nos identificamos como latinos, como América Latina. Nós nos referimos aos outros como a América Latina. Isso é um problema que talvez explique, que eu vou querer colocar aqui, que é a diferença entre processos políticos na América Hispânica e o processo político no Brasil. O que caracteriza o processo político-social na América Hispânica é a sua velocidade. Ele se desenvolve, como o nosso, em ondas. Tem a onda colonial, tem a onda repressiva, tem a onda das ditaduras, tem a onda da democracia. São ondas. Mas eles têm uma característica entre si, que é a velocidade dos fatos. Um exemplo para clarear o que eu estou querendo dizer. Como a Argentina saiu da ditadura e como nós saímos. Um ano após a queda da ditadura na Argentina, e aqui ela não caiu, eu voltarei a esse tempo, um ano após a queda da ditadura na Argentina, já haviam eleições diretas para o presidente. E em seguida começam os processos contra os torturadores, os generais malucos, os Galtieri, os responsáveis pelas Malvinas, etc. O mesmo ocorre no Uruguai. Aqui, nós estamos num processo de redemocratização lenta e gradual que vem desde a República Velha. Com avanços, recuos. Temos a registrar que não houve grandes traumas, que conseguimos passar por esse mar tormentoso com as instituições mais ou menos intactas, embora desmoralizadas, mas conseguimos chegar até aqui, nessa nossa calmaria. Lá, nesses países, as ditaduras foram depostas. A sociedade, depois das ditaduras, aqui ela não foi deposta. Ela saiu de cena quando quis
como quis, administrou a sua saída e o governo democrático constitucional o seguinte. Não sei dizer, às vezes eu penso que o nosso processo é melhor, é mais lento, mas é mais seguro. Não sei dizer se esses processos, qual é o melhor. Isso não existe na análise histórica. Mas o que é preciso assinalar é que, em contraste com o que nós chamamos hoje da nossa calmaria, a América Hispânica, para o bem e para o mal, vive um dos seus momentos de maior agitação. A América Central está se exilando, está indo embora para os Estados Unidos. A Venezuela é a crise que nós sabemos. Colômbia consegue administrar a sua crise. Mas nós temos rebeliões populares no Equador e no Chile, onde, a razão inversa, há, principalmente no Equador, uma grande presença indígena. Hoje nós estamos com uma crise política na Bolívia, na sucessão de Evo Morales. E, respondendo a isto, nós temos a solução eleitoral na Argentina e no Uruguai. Na Argentina já definida, no Uruguai por definir. Eu diria que nós temos aí duas formas de revisão. Uma forma popular. Uma forma, eu não sei se o termo mais preciso, uma forma talvez de rebelião, uma forma que representa claramente inconformismo com o tipo de Estado que está sendo montado em nossos países. Ou esses países ou não se desenvolvem, ou se desenvolvem e não distribui a riqueza. As populações se cansando da pobreza, da concentração de renda e da injustiça. Nos estados, ela está explodindo nas ruas. Noutros, eu apontaria como o Uruguai e a Argentina, se resolvendo no processo eleitoral clássico. Encerrando, eu queria dizer, voltando ao que eu já me referi há muito tempo, que nós vivemos hoje uma crise de destino. E não creio que o que nós vulgarmente, comumente chamamos de elites brasileiras, sejam capazes de resolver este desafio. Nós somos, por tradição, nossas elites são elites forâneas, não estão comprometidas com o país, não as afeta a concentração de renda. Nós temos os maiores lucros bancários do mundo. A cada trimestre aumentam os lucros do Santander, do Bradesco e do Itaú sobre o trimestre anterior, com crescimentos em torno de 29% de lucro. Não sei se essa... E nós somos hoje, a um levantamento da... Deixa eu ver, quem foi que fez? Um companheiro nosso fez um levantamento em cima da última listagem da Forbes, sobre os maiores milionários brasileiros, bilionários brasileiros. Estão todos no sistema rentista. São donos de bancos,
donos de financeiras, donos de fundos de pensão, e assim por diante. Não tem um industrial entre os grandes bilionários brasileiros. Não tem ninguém comprometido com o processo produtivo. Bom, não sei, de outra parte, se esta é a leitura que se pode fazer do que estamos chamando de elite, ou uma parte da classe dominante. Por outro lado, eu espero que nenhum jovem esteja me ouvindo, nós estamos em face de uma quase anomia do movimento social. Nós vivemos uma crise profunda, por mais que ela possa ter sido prevista, ela surpreende as análises, uma crise profunda do sistema sindical brasileiro, uma crise do movimento social e, por fim, mas não menos importante, a tragédia dos partidos brasileiros. A rigor, desapareceram como capacidade de mobilização social. Nós começamos, a nossa tradição partidária é pequena. Na República Velha, os partidos eram regionais, todos dependentes de oligarquias, todos propriedades dos oligarcas, um sistema representativo fraudado, classicamente fraudado, montado na fraude, e começamos a construir um sistema partidário lentamente a partir de 46. Começa a se consolidar os partidos nacionais. Isso é destruído em 64, e a partir daí nada mais medrou nesse terreno. E é muito grave uma república representativa que não tem partido político. Muito obrigado e desculpe se eu me estendi muito. Obrigado, Roberto, por essa muito substancial e correta avaliação que você fez do quadro externo brasileiro. Gostaríamos de ouvir agora o Rafael Padula sobre o mesmo tema, com ênfase talvez na questão da integração da América. Boa noite a todas e a todos. Agradeço muito pelo convite para estar aqui mais uma vez, né? Bom, como eu estou retornando recentemente, falei de um tema um pouco parecido, né, geopolítica e política externa. Vou tentar não ser repetitivo, né, pegar alguns atalhos aqui e vou tocar na questão regional, sem dúvida. Bom, falando da geografia do Brasil, né, da geopolítica do Brasil, né, nós temos que falar de dois fatores geográficos fundamentais, que são espaço e posição geográfica, né? Como o tema da conversa tem a ver com hemisfério e inserção autônoma do Brasil, inserção regional do Brasil, né? Então, é necessário primeiro caracterizar a questão hemisférica, né, para a gente se situar em relação à projeção, à integração do Brasil com seus vizinhos. Nesse sentido, o Brasil, em termos de posição geográfica, é um país que está localizado no hemisfério ocidental, né? É um país do hemisfério sul e é também um país do hemisfério ocidental. Estando no hemisfério ocidental, né, um fato decorrente disso é que o Brasil, em termos de posição geográfica, ele tem uma vizinhança relativamente pacífica, né, com vizinhos que não são relativamente poderosos ou não representam uma ameaça, em termos de vizinhança na América do Sul, mas, em termos hemisféricos, o Brasil está localizado na mesma área geográfica que a maior potência global e a maior potência hemisférica, que é os Estados Unidos, né? Ou seja, para falar da inserção do Brasil no hemisfério ocidental, né,
inevitavelmente nós temos que falar do projeto, da visão, né, dos Estados Unidos. E, fatalmente, né, por estar localizado nessa área geográfica, né, o Brasil enfrenta alguns problemas, né, que eu vou caracterizar aqui primeiro falando dos Estados Unidos. Né. Então, os Estados Unidos olham para esse hemisfério, para o hemisfério ocidental, de uma forma muito particular. Né. A geoestratégia estadunidense, ela tem basicamente 2 eixos geográficos, né, para ela ser formulada e concebida. O eixo geográfico, né, norte-sul, olhando mais para as relações, vamos dizer assim, leste-oeste, as relações entre a América do Norte e a Eurásia, é um dos eixos, e o outro eixo é o eixo hemisférico, né, o eixo do hemisfério ocidental, onde os Estados Unidos vai olhar suas relações no hemisfério. Então, vou falar mais dessa segunda, né, das relações dos Estados Unidos com a Eurásia, não importa tanto aqui que o tema inicial é hemisfério. Né. E, olhando para a questão do hemisfério, né, desde os pais fundadores, né, desde do Hamilton, né, de todos os pais fundadores, há uma visão clara nos Estados Unidos de que, para os Estados Unidos, interessa a sua supremacia econômica, política e militar no hemisfério ocidental, na América. Né. Isso quer dizer que, para os Estados Unidos, não interessa a projeção de nenhuma potência de fora da região para a região, né, que como substanciou na doutrina Monroe, né, mas também não interessa aos Estados Unidos o surgimento de nenhuma potência ou aliança de potências no hemisfério ocidental, na América. Né. Então, desde os pais fundadores, isso está muito claro, né, na estratégia americana, isso vai evoluindo. No pensamento geopolítico clássico anglo-saxão, ou especificamente estadunidense, né, o Alfred Mahan, né, que é o pai da teoria do poder marítimo, que nada mais fez do que codificar o que a Inglaterra praticou, né, na sua expansão marítima, o Alfred Mahan, né, olhou para a região ali do Grande Caribe, né, do Caribe e do Golfo do México, e constatou o fato de que, para os Estados Unidos, era fundamental dominar aquela área e ainda construir um canal no Istmo do Panamá para que a marinha estadunidense, tanto a marinha comercial, que era importante para a expansão industrial e comercial americana, quanto a marinha de guerra, tivessem capacidade de mobilidade entre o Atlântico e o Pacífico, para que pudesse juntar a sua marinha de guerra num único ponto para se defender, mas também para a sua marinha comercial transitar e poder expandir cada vez mais o comércio e as manufaturas estadunidenses. Né. Então, o Mahan, ele já identificou uma área ali estratégica que os Estados Unidos tinham que dominar, do Grande Caribe, né, essa área ali formada pelo Caribe e pela América Central, né, e também com os estados caribenhos ali da América do Sul. Mas o Nicholas Spykman, ou Spykman, né, como ele foi radicado nos Estados Unidos, falam muito Nicholas Spykman, sintetizou mais, sintetizou de forma mais completa a geoestratégia estadunidense, né, e aí o Nicholas Spykman era super preocupado com a possibilidade de uma potência ou aliança dominar a Eurásia, né, porque a Eurásia é a maior massa continental do planeta, concentra os maiores recursos, mas aí ele também dizia, mas se alguma potência ou aliança dominar a Eurásia, os Estados Unidos têm uma saída. E essa saída é dominar o hemisfério ocidental, né? Dominar ou de bom grado, através de diplomacia, ou através da força. Né? Então, o Nicholas Spykman ele vai conceber claramente, para a geoestratégia estadunidense, um pilar que é a sua supremacia hemisférica, dominar todos os recursos e mercados e economias do hemisfério e não deixar que no hemisfério ocidental venha a surgir nenhuma potência ou aliança de potências que possa ameaçar a supremacia estadunidense. E aí o Spykman ele vai olhar para essa área aí do Grande Caribe, ele vai chamar essa área de Mediterrâneo americano. Né? Ele vai dizer que essa área tem um valor estratégico para os Estados Unidos equivalente ao valor que o Mediterrâneo tem para a Inglaterra. Então ele fala, essa área aí do Grande Caribe, do Mediterrâneo americano, é uma área que os Estados Unidos têm que guardar as 7 chaves, tem que dominar esse mar aí e guardar, né, as 7 chaves, mas aí entra uma questão importante, a concepção geográfica, né, do Mediterrâneo americano, ela tem um fundamento geopolítico. Então, nessa concepção, a Venezuela e a Colômbia fazem parte do Mediterrâneo americano. Porque Venezuela e Colômbia são caribenhas, são voltadas mais para o norte, né? Toda a formação social, econômica, demográfica. Então, ele diz o seguinte, esses estados pequenos dessa área aí do Mediterrâneo americano, esses estados são muito fracos, nunca devem poder ameaçar a supremacia americana e devem ser sempre dependentes da política e da economia americana, deve estar sempre sob a tutela
política, econômica e militar dos Estados Unidos. Então, dali não deve vir nenhuma ameaça. Mas o Spykman dizia o seguinte, né? Mas na área que é separada pela floresta amazônica e pelos Andes, a área ao sul do Rio Grande, a área que ele vai chamar de América Meridional, ou zona equidistante da América do Sul, aí dessa área do hemisfério, daí sim ele vê a possibilidade de vir uma ameaça à supremacia estadunidense. E essa ameaça, ele disse que poderia vir de duas formas, ou de uma articulação entre Argentina, Brasil e Chile, ABC, né? Ou da articulação do Brasil, que é o maior país da região, com alguma potência externa, principalmente porque o Vargas fazia uma política pendular, já mencionada aqui pelo Roberto, né, nessa época. Então, ele via que uma ameaça poderia vir daí. Eles, se vier alguma ameaça, os Estados Unidos têm que tentar responder por todos os meios possíveis, tentando primeiro a diplomacia, favorecimentos econômicos, mas se tiver que usar a força, tem que usar a força, né? Então, tem que usar todos os meios necessários. Então, Spykman formula aí a síntese da geoestratégia estadunidense. Não interessa para os Estados Unidos, né, nada de Brasil potência, Mercosul formando alguma aliança mais política, ou Unasul, nada disso, né? Ou articulação Brasil, Argentina, Chile, ou Brasil, Argentina, Venezuela, nada disso interessa aos Estados Unidos. Se fala muito, né, quando se vai analisar uma oposição dos Estados Unidos a qualquer projeto de Brasil grande, se fala muito de grande capital, o grande capital não vai deixar, as grandes empresas transnacionais americanas não deixar um Brasil grande, uma América do Sul, se fala muito isso. É óbvio que as grandes empresas transnacionais americanas não teriam interesse nisso. É óbvio que os grandes financistas americanos ou estadunidenses não teriam interesse nisso. Mas falar isso, né, é deixar um ângulo cego. Por quê? Porque a questão fundamental não é uma questão econômica, é uma questão estratégica, geopolítica. O Departamento de Estado americano, o Departamento de Estado estadunidense, não tem interesse que surja na América do Sul, ou na América como um todo, nenhuma potência ou aliança de potências, né, que venha ameaçar a supremacia dos Estados Unidos. Então, essas análises de muitos economicistas, né, ou, enfim, de algumas interpretações do marxismo, ficam com um ângulo cego quando olham para a questão geopolítica e estratégica, e é fundamental, né? Então, como os Estados Unidos vai operar esse sistema hemisférico, né, ao longo do tempo? Ele vai operando de diferentes formas. Ele opera com relações bilaterais ou também com construção de instituições regionais, ou desconstruindo, né, iniciativas nacionais individuais ou iniciativas de integração de outros países, né? Então, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, né, formada em 1948, é um instrumento regional hemisférico de domínio dos Estados Unidos, sediado em Washington, onde os Estados Unidos tenta regionalizar a sua agenda de comércio, econômica e também a sua agenda de segurança e defesa, né? Então, uma forma dos Estados Unidos atuar é através da OEA. Eu não estou nem falando do Tratado Interamericano de Auxílio Recíproco de 47, que eu acho que esse caiu em desuso, embora de vez em quando alguém tente ressuscitá-lo, né? Agora, os Estados Unidos também atua de outras formas. Tentou, né, uma iniciativa, né, da ALCA para fazer uma integração hemisférica, que não foi bem sucedida, mas ele também vai tentando bilateralmente. Faz staff talks, né, encontros de cúpula militar, né, tem presença militar em países, mesmo que eles não tenham uma base militar clara, como acontece no caso da Colômbia, há países que a presença militar americana fazendo treinamento, participando de ações específicas, até ações cívico-sociais, né, que é uma forma de presença militar americana, né. Ele atua bilateralmente também fazendo os tratados de livre comércio, que muitas vezes incluem cláusulas que não são só comerciais, incluem compras governamentais e cláusulas até relativas à presença militar, né. Então, os Estados Unidos vai atuando dessa forma, com uma especificidade de que os Estados Unidos ele não precisa vender bens militares para viabilizar a competitividade do seu complexo industrial militar. Então, os Estados Unidos, ele escolhe para quem ele vai vender os seus bens militares, né? Ele só vende para parceiros. Então, essa é uma característica dos Estados Unidos. Então, assim, ele vai atuando na região de forma mais clara, né? Mais clara. Existem outras formas de atuar, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Podia falar de diferentes formas, né? Através da Organização Interamericana de Imprensa, né? É uma forma dele atuar, né? Pautando a imprensa e a agenda da mídia, da grande mídia nos países sul-americanos, no hemisfério, né? Enfim, o Zbigniew Brzezinski, né, que é um grande estrategista, foi um grande estrategista dos democratas, né? Ele, uma vez, em 86, ele escreveu um livro chamado Game Plan, em que ele falava sobre como os Estados Unidos deveriam atuar para ganhar da União Soviética sem passar por uma confrontação aberta e direta que, em tempos de armas nucleares, levaria a um suicídio coletivo, né? O Brzezinski diz, para ganhar da União Soviética, os Estados Unidos têm que atuar por meios econômicos e também ir atuando através de
fomentando conturbações internas dentro do Estado soviético, que é um Estado, né, multinacional, multiétnico, para assim, né, os Estados Unidos mantendo a paridade no campo militar estratégico das armas nucleares, né, não dando a chance da União Soviética eliminar os Estados Unidos sem retaliação. E se expandindo na parte econômica e tecnológica, os Estados Unidos ia lá fomentando a implosão do Estado soviético, fomentando conturbações internas, né. E daí isso aí foi sendo muito praticado nas guerras, nas revoluções coloridas, pós colapso soviético. Então, a questão de fomentar conturbações internas, utilizando embaixada ou organizações não governamentais, isso foi muito utilizado pelos Estados Unidos, né, o que atualmente se chama muito de guerra híbrida, né. Então, isso aí está em prática há muito tempo. É uma forma também dos Estados Unidos atuar, não só nessa área soviética, mas atuar em qualquer área de seu interesse estratégico, né. O Brzezinski, uma entrevista de 2012, quando ele lançou o livro Strategic Vision, perguntaram para o Brzezinski perguntaram duas coisas interessantes, mas uma delas foi que perguntaram para ele sobre a projeção da expansão da China na América do Sul, né? Falaram assim, a expansão da China na América Latina, isso aí não desafia os interesses estadunidenses, a expansão chinesa para uma área estratégica dos Estados Unidos, né? E como os Estados Unidos deveriam atuar? Eles, se realmente é uma questão de interesse estratégico dos Estados Unidos, mas se os Estados Unidos atuar de forma muito explícita, os Estados Unidos vão acabar legitimando ainda mais os governos desses países que não são alinhados aos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai despertar na população uma espécie de ojeriza em relação aos Estados Unidos. Então, a forma dos Estados Unidos atuar é uma forma que deve ser lenta, gradual, com paciência, de forma implícita, né? O que remete a gente à ideia de implosão interna de um Estado, de guerra híbrida e de atuar de outras formas para derrubar governos que não sejam alinhados aos Estados Unidos ou que dessem alguma chance de maior projeção para a China. Então, enfim, os Estados Unidos têm uma ampla atuação na América do Sul, na América Latina, de diversas formas para buscar manter a sua hegemonia, a sua supremacia militar, política, econômica e hemisférica, né? Então, situando essa questão aí hemisférica, a gente vê um grande desafio que o Brasil tem, né, se o Brasil quiser buscar um projeto de integração na América do Sul, um projeto que não seja alinhado ou subalterno aos Estados Unidos. E ele tem que estar consciente disso, né, de que ele vai enfrentar um antagonista estrutural, né, que é um peso pesado, né. O Nicholas Spykman também dava uma dica, ele dizia lá no livro dele o seguinte, esses estados aí pequenos, a menos que eles se unam, eles não vão ser nada mais do que peso na balança de poder da política das grandes potências. Então, o Spykman também dá uma dica, né, ou vocês aí se unem, ou então vocês vão ser peso na balança de poder dos Estados Unidos frente a outras grandes potências, né? Então, de certa forma, né, ele dá uma dica aí de que o Brasil, se ele quiser realmente ter alguma inserção autônoma e desafiar os Estados Unidos, ele tem que se integrar com seus vizinhos, né? Ele tem que se integrar com outros estados. Então, a gente começa a ter uma ideia, né, aí de que o Brasil se integrar com seus vizinhos, ele fomentar o desenvolvimento dos seus vizinhos, cooperar, né, pagar até um custo econômico por isso, é algo que ele faz buscando ter um ganho político. Não é porque ele é altruísta, porque ele é bonzinho, né? Porque, enfim, ele quer... porque está perto de dezembro, ele é o Papai Noel, nada disso. É porque ele tem um interesse estratégico em se integrar com esses estados e, do ponto de vista político, né, uma balança de poder fazer uma contraposição à maior potência hemisférica, que, por acaso, para piorar a situação, é a maior potência global. Então, tem uma questão aí que é importante. Então, do ponto de vista da integração, pegando uma questão mais recente, ficando só na América do Sul, no máximo BRICS, nem falando de Atlântico e África, né, o Brasil ele ensaiou alguns tipos de integração recentemente no pós-Guerra Fria, né. A gente pode dizer que, nos anos 90, lá com Collor, né, o Brasil começou a ensaiar um tipo de integração que era puramente econômica, né, com a criação do Mercosul, e uma integração aberta, né. A ideia da integração ali não é uma ideia de integração autônoma, é a ideia de que o Brasil se integrar com seus vizinhos para promover o livre mercado a nível regional, para poder se inserir nas cadeias de valor globais ou na liberalização econômica global. Então, não era uma ideia de integração autônoma, era muito comercialista ali e muito ressuscitada hoje por muitos, né. Então, a ideia ali não era nenhuma ideia de integração autônoma. Com o governo Fernando Henrique Cardoso, né, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, também não tem nenhuma ideia de integração autônoma, né.
A ideia era muito mais trabalhar com a possibilidade da ALCA. A agenda de defesa, de segurança e defesa do Brasil não é preocupada com nenhuma ameaça externa, é uma agenda totalmente americana, preocupada com narcotráfico, com democracia, né? E, inclusive, o Brasil, na OEA, né, vai estar muito bem articulado aos interesses dos Estados Unidos e a agenda de segurança dos Estados Unidos, que é promover uma agenda de segurança onde os países sul-americanos não teriam nenhuma ameaça externa para se preocupar. Para isso, a gente podia contar com os Estados Unidos, os países sul-americanos só deveriam se preocupar com ameaças como narcotráfico, desastres ambientais, coisas desse tipo, e não ter forças armadas desenhadas institucionalmente, equipadas e preocupadas com ameaça externa. Então, é assim que vem desenvolvendo a integração Brasil. Em 2000, o Fernando Henrique, na comemoração de 500 anos de chegada dos portugueses ao Brasil, o Fernando Henrique vai promover, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai promover a primeira reunião de presidentes da América do Sul, né? Vai ser um marco, né, a reunião dos presidentes de todos os países da América do Sul, né, dos 12 países, né, inclusive Guiana e Suriname, vão estar presentes, e no âmbito dessa reunião vai ser discutida uma agenda de integração que também não é bem uma agenda de integração autônoma, né? No campo de segurança, as principais preocupações são narcotráfico, promoção da democracia e da liberdade, questão de desastres ambientais, enfim, ou seja, a agenda dos Estados Unidos, né? Ou seja, esses países não deveriam ter nenhuma preocupação com a ameaça à soberania sobre recursos naturais e nenhuma preocupação com a ameaça externa. E no campo econômico também a agenda ali era muito mais uma agenda de liberalização comercial para se engajar na agenda da OMC e se engajar na liberalização econômica global, com os países engrenando, né, se inserindo, né, nessa agenda global no que eles produzissem de forma mais competitiva, ou seja, exportando commodities, né. E nesse encontro também o Brasil, uma iniciativa do Brasil, do Fernando Henrique, com o presidente do BID, o Henrique Iglesias, o Brasil vai lançar a IRSA, que é a Iniciativa para a Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana. E como é que é a concepção de integração de infraestrutura ali? Também é totalmente neoliberal, né? A ideia ali naquela integração de infraestrutura era criar um mercado energético eficiente para compra e venda, não era promover a autonomia energética dos países. A ideia de integração de infraestrutura era atrair capital privado para investir, porque o Estado não teria capacidade de investimento. E a ideia para a infraestrutura de transporte era formar corredores de exportação eficientes para exportar nossas commodities para os mercados globais. Então, não tinha nenhuma ideia ali estratégica. Mas nós vamos tendo mudanças na América do Sul, governos mais... Nessa reunião, uma curiosidade é que o Chaves devia ser um chefe de Estado solitário ali, porque o Chaves, se eu não me engano, era o único ali que não era neoliberal naquela reunião de 2000. Né? O Chaves chegou ao poder antes, né? Mas, a partir de 2003, a gente tem o Nestor Kirchner chegando ao poder, o Lula, né? E depois a gente vai tendo outros chegando ao poder, o Morales, o Rafael Correia. Então, a gente vai tendo, né, uma proliferação de governos críticos ao neoliberalismo, em diferentes matizes, né, em diferentes graus, na América do Sul. Isso vai mudando toda a agenda de integração na América do Sul. Vai mudar a agenda de integração na América do Sul, o que, obviamente, vai ser preocupante para quem? Para a maior potência hemisférica, para os Estados Unidos, né? E aí, na agenda de integração sul-americana, essas reuniões de presidentes da América do Sul, que vão continuar acontecendo, né, outras questões vão começando a aparecer, né? Vai começar a aparecer a questão da soberania sobre recursos naturais, a questão de aproveitar os recursos naturais da América do Sul em favor do benefício das suas populações, questão de formar cadeias produtivas de maior valor agregado, maior intensidade tecnológica, cadeias industriais na América do Sul. Então, essas questões vão começando a aparecer na América do Sul, né? E em 2007, né, na reunião lá das Ilhas Margaritas, na Venezuela, a gente vai ter a iniciativa da criação da UNASUL, da União de Nações Sul-Americanas, estou sendo bem telegráfico aqui, e também do Conselho de Energia Sul-Americano, com uma ideia de pensar os recursos energéticos sul-americanos, né, para serem aproveitados para a autonomia energética dos países da região, e não para formar um mercado energético regional para compra e venda, né? Então, vai havendo uma mudança paulatina, né, onde eu diria que a principal e mais marcante mudança vem com uma decisão de 2008, que vai se consubstanciar em 2009, que é a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, como uma iniciativa brasileira, do governo brasileiro, né, o ministro Nelson Jobim vai viajar por todos os países da América do Sul, para convencer os presidentes a criar o Conselho de Defesa Sul-Americano, ligado à UNASUL, que seria, então, um Conselho de Defesa
que deveria promover uma identidade própria em termos de agenda de segurança para os países sul-americanos, uma identidade própria, livre dos interesses americanos, livre da agenda estadunidense, e uma agenda voltada para criar confiança, para criar transparência em termos de gastos e articulações de segurança e defesa, para criar uma base industrial de defesa sul-americana, né, comum compartilhada, e para criar uma agenda regional baseada em soberania sobre recursos naturais e preocupada com a dissuasão diante de potenciais ameaças externas, que pudessem ameaçar nossa soberania sobre recursos naturais. Então, isso rompe completamente com os interesses dos Estados Unidos, né? E isso veio do nada, caiu de paraquedas no governo brasileiro, em 2008? Isso não. Isso está presente nos documentos estratégicos do governo Lula, né, na Estratégia Nacional de Defesa de 2007 e na Política Nacional de Defesa de 2005. Né? Está lá presente essa agenda de segurança, a ideia de levá-la para a América do Sul, a ideia de construir uma base industrial de defesa no Brasil e na América do Sul. Né? Então, foi algo construído a partir do Brasil para regionalizar para a América do Sul, com o Brasil liderando. E eu tenho várias críticas à política externa brasileira, à política econômica brasileira, mas nisso a gente foi muito bem. Talvez o problema tenha sido até esse, né? Porque quando você vai bem numa coisa dessas, estratégicas, você tem que ir bem em tudo, né? Você não pode ter gente no governo usando Gmail, por exemplo, né? Você tem que ter cyberdefesa, você tem que ter um pensamento integralmente preocupado, né, e saber com quem você está mexendo, né? Então, nesse quesito, os Estados Unidos, no Brasil, né, e a América do Sul vão ameaçar diretamente o projeto hemisférico dos Estados Unidos. Então, o que tinha aí nos anos 2000? Uma agenda pós-liberal, como alguns falam, uma onda cor-de-rosa, como alguns falam? Não, de forma nenhuma. O que tinha ali nos anos 2000 era uma agenda permanentemente em disputa. Por quê? Porque a Colômbia nunca deixou de ser aliada estratégica dos Estados Unidos e nunca deixou de lutar pela agenda dos Estados Unidos da integração da América do Sul. O Peru, a mesma coisa, né? O Chile, né, muito fracamente se alinhava para longe dos Estados Unidos, né? Então, a gente tinha ali uma agenda de disputa. A gente teve a criação da Aliança do Pacífico, né, em 2009. Então, tinha uma agenda de disputa. Vários atores, né, iam atuando dentro da Unasul ou dentro dos conselhos da Unasul com aquela lógica neoliberal ou com uma lógica estadunidense. Então, tinha uma agenda de disputa, né? E até hoje a agenda está em disputa, né? A novidade talvez seja o fim da liderança do Brasil, né? Aí, como o tempo já está muito avançado, né? O fim da liderança do Brasil e a mudança da liderança do Brasil na América do Sul não vai vir, na minha opinião, com o governo Temer, vai vir um pouco antes, tá? Então, seguindo a lógica otimista, né, o Brasil em 2010 vai criar, em 2009, no fim de 2009, vai criar o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento para substituir a IRSA. A IRSA tinha aquela visão neoliberal, né, e era dominada pelo BID, que é dominado pelos Estados Unidos. Então, o Brasil vai criar um conselho da Unasul para pensar em infraestrutura e planejamento, para dar uma lógica mais estratégica, um conselho mais dominado pelos governos, para pensar a questão da infraestrutura de transporte, mais voltada para integrar os países entre si, com uma visão de Estado e não com uma visão do capital privado, de corredores de exportação. Então, isso vai acontecendo. Mas, durante o governo Dilma, né, houve uma atenção muito grande para uma iniciativa muito interessante, que também mexe com o interesse dos Estados Unidos, que foi o BRICS, né, mas uma atenção relativamente menor com a América do Sul, né. Então, a questão do BRICS, né, é uma questão fundamental, porque mexe, né, com a possibilidade dos Estados Unidos manter a sua unipolaridade, né. É um arranjo que reforça uma tendência mais multipolar de desconcentração de poder no sistema internacional e que se articula em vários aspectos. Se articula não só no aspecto econômico, especificamente, mas se articula na agenda de saúde, desafiando os interesses das grandes farmacêuticas americanas, dos Estados Unidos, na OMC, né, e o BRICS fortalecendo a OMS e fortalecendo uma agenda que desafia os direitos de propriedade intelectual em medicamentos, né, desafia os interesses americanos no meio ambiente, vai desafiar os interesses americanos em diversos aspectos. Então, enfim, o Brasil foi construindo um projeto regional e se articulando com o que passaram a chamar de Sul Global, que desafiava os interesses dos Estados Unidos. E, no caso aqui hemisférico, né, enfim, é uma afronta que não viria sem resposta, né, e veio a resposta, né. Então, veio a resposta, nós tivemos, né, uma mudança de governo aqui, né, com uma agenda de corrupção capitaneando essa mudança de governo, que se caracterizou claramente como um golpe, né, como um golpe articulado, né,
para tirar do poder um governo que, como o Roberto falou, um governo que aproveitava os recursos do pré-sal, tinha um projeto de aproveitar os recursos do pré-sal em favor de projetos ligados à soberania nacional, à saúde, à educação, à industrialização do Brasil, tinha a política de compra de conteúdo nacional, enfim, todo um projeto que tinha que ser retirado da mesa, para os americanos, na visão americana. Então, enfim, a partir do governo Temer, a gente vai ter um governo que é muito mais alinhado aos Estados Unidos, muito mais alinhado aos interesses americanos, ou uma política muito mais neoliberal explícita, até a gente ter agora um governo que não tem projeto, que o único projeto é um alinhamento automático com o principal interessado no nosso fracasso, que é os Estados Unidos. Então, nem faz barganha, já dá o alinhamento automático. Mas o que eu queria chamar a atenção rapidamente é o seguinte: o Brasil deixou de liderar as principais iniciativas de integração na região e ele passou a ser um seguidor dos outros países. O Grupo de Lima, para discutir a crise na Venezuela, é um grupo liderado pela Colômbia, que é um protetorado militar dos Estados Unidos, e o Brasil vai lá e segue a Colômbia. No desmonte da Unasul, a Colômbia sai primeiro, o Peru sai primeiro, e o Brasil segue o Peru e a Colômbia. Então, o Brasil deixou de ter liderança e passou a seguir os outros. A gente teve uma crise na Amazônia, o Brasil não chamou nenhuma reunião da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, não liderou nenhuma iniciativa sul-americana para a questão amazônica. Então, o Brasil se apequenou, deixou, vamos dizer assim, de ter um projeto de integração autônoma para a região e, sem dúvida, agora corresponde aos interesses dos Estados Unidos. Uma última questão interessante sobre a integração regional e como ela pode trabalhar para a autonomia dos países sul-americanos e do Brasil é que, para se ter indústrias de alta tecnologia e alta intensidade tecnológica e de alto valor agregado, é preciso ter escala de produção. Você não pode ter as máquinas e equipamentos caríssimos, com grande capacidade de produção que elas têm para produzir bens de alta intensidade tecnológica, se você não tiver um grande mercado para vender. Senão, o seu custo médio vai lá para cima, você não vai ser competitivo. E a possibilidade para o Brasil ter esse tipo de indústria de maior intensidade tecnológica é através da formação de um mercado sul-americano. O Raul Prebisch falou muito disso no artigo dele de 59, chamado Mercado Comum Latino-Americano, e o Prebisch dizia, a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, enfim, o Chile, países pequenos, nunca poderão ter indústrias se não for através do mercado sul-americano. E para o Brasil também ter uma indústria de bens de capital, ou seja, avançar no processo de industrialização, indo além de indústria só de bens finais, o Brasil também vai precisar de um mercado, no caso ele falava de um mercado comum latino-americano, com México, Brasil e Argentina, sendo especializados na produção e exportação de bens de capital na América do Sul. Então, isso é muito importante, a gente ter um mercado sul-americano para a gente avançar e ter autonomia nas indústrias que são de alta intensidade tecnológica, alto valor agregado, que são as que pagam melhores salários, geram mais desenvolvimento, espalham o desenvolvimento até para os outros setores. Agora, além disso, é preciso notar que uma indústria dessas não se constrói através do livre mercado. É preciso ter planejamento, protecionismo, para que a política industrial, tecnológica, para ela se desenvolva. E outra questão é que a indústria militar, que é uma indústria fundamental para nós termos soberania e autonomia, ela é uma indústria de alta intensidade tecnológica. E tem, então, um mercado sul-americano, uma base industrial sul-americana de defesa, também é conveniente para nós podermos avançar cada vez mais na indústria de defesa. Indústria de defesa que foi desmontada nos anos 90 e, com certeza, está tendo seus projetos paralisados agora e vai ser desmontada também agora.